com esse louvor na cabeça já há algum tempo. Eu acho esse louvor magnífico, porque ele ao mesmo tempo que coloca nas nossas mãos ali uma certa, uma responsabilidade de orar e de estar na presença de Deus. Ele fala assim: não é você que faz nada, é meu todo o trabalho. E isso tem falado muito comigo ultimamente. Ontem eu estava lendo ali o Salmo 46 e estava ali no versículo 10, onde ele diz: aquietai-vos. É Deus dizendo assim: para. É Deus dizendo: para de falar. Para de lutar. Para de brigar. Aquietai-vos. Eu sou Deus. Eu serei exaltado. E ele fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esses temas eles têm falado muito comigo ultimamente. E aí eu fui convidado pelo Ângelo para estar falando sobre jejum. Não sei nem se era para falar de jejum, mas quando ele falou que era uma semana que ele estava convocando a igreja para uma semana de jejum, oração e consagração, eu falei: vamos falar de jejum. O que eu admito que é muito arriscado da parte do Anderson chamar um batista para falar de jejum, né? Porque a chance de jogar água no chope dele é gigante. Mas eu acho que eu não vou fazer isso, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre disciplinas espirituais. Sobre essas coisas que são meio estranhas, porque elas são muito mal utilizadas. As pessoas usam essas coisas para chantagear Deus, botar Deus na parede, para angariar isso, angariar aquilo, e não é nada disso. Parece que a gente está entendendo tudo errado. E aí eu quero dar uma palavra aqui para vocês. Me perdoem se ficou com cara de estudo, porque eu sou professor de escola bíblica. Eu não sou um pregador nato, né? Vocês só vão perceber pelo meu tom de voz. Então eu sou um professor e o que eu sei fazer é aulas. Então me perdoe ficar com cara de aula, mas vou tentar ser o mais sucinto e direto possível. Eu escolhi o texto crasso, para mim, né, na minha opinião, para falar sobre essas disciplinas espirituais e sobre jejum, oração. E tem mais um outro item aí que algumas bíblias vão falar sobre caridade ou esmolas, que são as obras de justiça do judaísmo. Mateus 6, o Sermão do Monte. Então aqui a gente tem alguns desses itens, Jesus tratando sobre esses temas. Eu vou ler o do 16 ao 18. E diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, nos colocamos aqui para que o Senhor fale conosco, Jesus. Fale conosco, Senhor, nos ensine e nos mostre qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Eu te peço, venha nos mostrar qual é o teu caminho, qual é o objetivo, Senhor, pelo qual devemos jejuar e devemos conquistar os nossos corações perante ti, Senhor. Eu te peço, venha falar aos nossos corações e que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Aqui nós temos nada mais do que nada menos que o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é, para muitos, a síntese de toda a teologia de Jesus. É tudo aquilo que ele ensinou ali compilado, que parece que isso aqui deve ter durado pelo menos ali uns 3 dias. Ele não deu esse sermão todo assim de carreirinha, de uma vez só, deve ter muito provável durado ali alguns dias. E a palavra sermão é bem inapropriada, né? Porque ele fala assim, sermão no monte. Aí quando você começa a ler, a primeira coisa que ele faz é sentar.
Falei assim, pô, eu nunca vi ninguém pregar sentado. Aí a primeira coisa que Jesus faz é sentar, reunir os discípulos dele ao redor dele e começar a ensiná-los. Então isso aqui não é bem um sermão como nós compreendemos de sermão, né? O pobre coitado que colocou o tema aqui de Sermão do Monte não entendia muito o que era um sermão. Mas isso aqui é mais um ensino. É Jesus dando uma aula para os seus discípulos de toda a suma, de todo o resumo do que é a sua teologia e o seu ensino. E isso aqui tem uma preciosidade tão grande que não só os cristãos admiram esse texto, mas até pessoas de outras religiões. Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os escritos do mundo se perdessem e só o Sermão do Monte fosse salvo, então nada teria se perdido. Ele diz assim, tudo que você precisa para tocar a sua vida, para viver e para ser bem, sei lá, bem sucedido, dependendo do seu conceito de sucesso, está aqui. Jesus falando como se relacionar, como ser um cidadão do reino, como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está aqui, resumindo. Então esse aqui é o Sermão do Monte. E esse texto em específico, o capítulo 6, boa parte, ele vai destinar para falar sobre as obras de justiça, que os judeus chamam, hoje eles não chamam esse texto como essas práticas, não esse texto que o judeu nos deu no Novo Testamento. Mas eles chamam essas práticas de obras de justiça social. São obras de justiça para o outro. Porque nós temos uma concepção muito diferente de justiça do que a língua hebraica traz, né? E eu quero dar uma resgatada nisso sem ser muito técnico. Eu não vim aqui para dar uma aula de grego e de hebraico, mas eu quero resgatar um pouco ali esse conceito hebraico do que é justiça para Deus. E como a palavra de Deus trata esse conceito de justiça. E aí a primeira coisa que a gente já se depara é que aqui, logo no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A palavra justiça aqui que está utilizada, dependendo da versão da sua Bíblia, não vai estar justiça, pode estar esmola, está esmola na sua. Por quê? Porque a palavra grega utilizada aqui, eleusine, ela quer dizer misericórdia, piedade, caridade. Não que a gente tenha um conceito diferente de caridade, mas ela não quer dizer exatamente justiça no sentido que a gente pensa. Quando eu penso em justiça, o que vem na minha mente? Vem na minha mente uma lei, alguém que cumpriu a lei e alguém injusto. Quem não cumpriu a lei é injusto e deve ser punido. Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo de justiça. Aqui ele está falando de uma outra coisa. Ele está falando de amor ao próximo. Ele está falando de caridade, piedade, de algo que, não algo que eu faça, que eu cumpro a lei para quem? Eu cumpro a lei para não ser punido. Eu cumpro a lei por mim e por mais ninguém. A gente estava ali num exemplo clássico, vindo para cá agora, ali no viaduto Aricanduva, estava um fuzuê, que um monte de gente queria seguir direto na marginal, o outro monte queria entrar no viaduto e estava todo mundo misturado ali. E tinha um CT assim, alguns metros na frente. E aonde estava o CT, estava a mais perfeita harmonia. Um pouquinho mais para trás do CT, tinha gente subindo na calçada. Tinha carro dando na calçada, e aquele caos, aquele zecozinho que zira. Por quê? Porque ninguém está preocupado em cumprir a lei, porque a lei é boa. O cara está preocupado em não ser multado. Ele não vai obedecer à velocidade, porque ele entende que aquele é o limite aceitável e seguro para se andar. Ele vai obedecer porque tem um radar, e se ele passar mais do que daquela velocidade do radar, ele vai ser multado. Então a pessoa não obedece à lei, porque a lei é boa, e sim porque ele não quer ser punido. Então não é disso que está se falando aqui. Quando Jesus está falando dessas obras de justiça, ele está falando exatamente sobre algo que você faz pelo outro. E esse conceito, ele vem lá de trás, que a gente já tem um problema lá atrás, que no conceito hebreu, judaico, israelense, eles têm um conceito assim de que o que ele tem não é dele, é de Deus, porque tudo é de Deus. O meu dinheiro não é meu, é de Deus. A minha casa não é minha, é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Aí você vê, quando você para pensar nisso, você começa a lembrar da parábola do administrador infiel,
que tinha o dono dos bens, ele deixa lá os administradores, o cara não é dono daquilo, ele administra o que é do dono. E aí ó, tem um cara que não administra muito bem os bens, então aí você consegue entender, pô, então tudo que eu tenho não é meu, não pertence a mim, é de Deus. E até hoje lá em Israel você não consegue ir lá e comprar um terreno, comprar uma propriedade. Eles não emitem títulos de posse como a gente emite aqui no Brasil. O que eles emitem? Concessões. Você tem direito de usar aquele espaço que você chama de casa, aquela quantidade de metros quadrados situado naquela localização, naquela rua. Você tem o direito de uso daquele espaço, onde você chama aquilo ali de lar. Mas a terra não é sua, porque a terra é de Jeová, é tudo dele. Até hoje isso você vê muito praticado entre os judeus. E aí, nós vemos lá no texto de Gênesis 6, quando Deus está falando sobre Noé. Ele fala assim, que não há homem justo sobre a terra. Ele fala, o único que ele vê justo, que ele enxerga alguma justiça é Noé. E a palavra que ele usa lá de justo é tzedek, é uma palavra hebraica, que quer dizer, nós traduzimos por justo, mas a palavra, ela quer dizer íntegro, alguém que é inteiro, e alguém que é piedoso, misericordioso, alguém que é bondoso, tudo isso quer dizer a palavra. E aí já começa, quando traduziram o Velho Testamento para o grego, a primeira tradução da Bíblia foi para o grego, nós chamamos essa tradução de Septuaginta, eles traduziram e usaram uma palavra grega que quer dizer justiça como virtude, assim como no conceito aristotélico, né, da filosofia grega aristotélica, onde a justiça é uma virtude de uma pessoa de conseguir cumprir um conjunto de regras. E aí já começa a bagunçar ali a compreensão do que é essa justiça, que para o judeu ele chama de justiça social. Não é a justiça minha, mas é a justiça que é o meu dever para com o outro. Porque o outro está sendo injustiçado e eu estou acumulando. Então eu tenho o dever e a obrigação de pegar um pouco daquilo que eu acumulei e ceder ao outro. Nós vemos isso em várias leis de colheita, que ela fala assim, o cara não pode colher 2 vezes. Para quem já trabalhou no campo, já sabe que não tem como, se você quiser aproveitar toda a plantação, não tem como colher tudo de uma vez. Porque às vezes quando você vai colhendo, alguns frutos estão verdes. E aí você não vai colher aqueles verdes, você vai deixar eles lá, e quando você vir passar a segunda vez, aqueles que estavam verdes amadurecerem, você pega a segunda vez. E a lei de Moisés, ela proíbe o cara de passar a segunda vez para poder pegar aqueles frutos. Ele fala assim, tudo aquilo que quando você passou não deu para colher, você tem que deixar para as viúvas, e para os órfãos, e para os estrangeiros, que era a classe mais desfavorecida do judaísmo. Se tinha alguém que não tinha direito a nada, eram viúvas, órfãos e estrangeiros. Por quê? A viúva, quando o marido dela morria, toda a herança do marido ia para o irmão, não ia para ela. Então ela ficava completamente desguarnecida. O órfão tinha perdido pai e mãe, também não tinha ninguém que fosse por ele. E o estrangeiro, atuando num lugar onde a terra foi dividida por famílias, toda a terra foi dividida entre famílias, aonde que ele vai atuar, se não tem espaço para ele trabalhar? Então essas 3 classes eram sempre as mais desfavorecidas no território judeu, e a lei de Moisés já falava assim, ó, você tem um dever, a obrigação de deixar ali alguma coisa para essas pessoas que não conseguiram um pedaço de terra para cultivar. E diversas outras leis, não vou me aprofundar muito nisso. Mas é só para a gente poder entender que quando Deus está falando de justiça, Ele não está falando do que nós entendemos como justiça. As obras de justiça que Jesus está falando aqui é aquilo que eu tenho como dever e obrigação para com o outro. O que tira muito da nossa pompa, né? Que nós já imaginamos o quê? A pessoa que faz muita caridade é alguém bondoso, é alguém virtuoso. A pessoa que ajuda o próximo, eu ouvi o Anderson aqui orando por trabalhos sociais da igreja, eu sei que essa é uma igreja que faz muita ação social, está sempre ajudando entidades e moradores de rua. E aí Jesus pega e fala assim, não, você não está entendendo nada, você não é bom para você fazer isso é obrigação tua. Jesus está tirando da tua mão
todo o mérito por estar fazendo algum tipo de trabalho como esse. Ele está falando assim, isso é o seu dever. Você não está entendendo? Na economia do reino de Deus, o meu recurso não é meu, é nosso. Na economia do reino de Deus, aquilo que eu tenho ao meu dispor não está ao meu dispor, está ao nosso dispor. E aí a gente começa a entender por que a igreja primitiva lá em Atos, eles tinham tudo em comum. O que eles tinham ali era quem estivesse passando necessidade, o cara tem várias casas. E tinha alguém passando necessidade, ele vendia uma das casas, ele não ia ficar sem casa, mas ele vendia uma das que ele tinha sobrando e doava o dinheiro lá para ajudar aquelas famílias que precisavam. A gente vê isso funcionando muito bem na igreja primitiva, dando alguns problemas também, né? Tem um pessoal lá que vendeu por um preço e falou que vendeu por outro para diminuir a oferta. Mas isso aí é um outro caso. Mas a gente vê essas coisas trabalhando no reino de Deus assim de uma forma que Jesus está o tempo inteiro falando, não é seu, é nosso. Quando Jesus fala assim, quando orardes, aqui no próprio capítulo 6, ele fala assim, quando você orar, você não vai orar assim, meu Pai, ó Pai, o Rei Cristo. Não, você não vai orar assim, ele vai falar assim, não, o Pai é nosso, ele não é seu, é nosso. Ele vai assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus não é exclusividade de alguns, o reino de Deus é para todos. Por isso nós temos o dever de anunciá-lo, porque ele é para todos. Então ele está falando o tempo inteiro de nós, de comunidade, de vida em conjunto. E a gente está sempre entendendo como eu. A gente está cada vez mais, tem uma palavra que é magnífica, em si mesmado. Que a gente está cada vez mais olhando só para o próprio umbigo, que a gente não consegue ver a dor do outro. E eu estou fazendo um curso de capelania, e um dos médicos que foi dar o curso, ele falou um negócio interessante. Ele falou assim que pessoas com o mesmo problema, com problemas similares, é óbvio, não dá para mensurar dor, não existe nenhum mecanismo que mensure dor. Você pede para a pessoa dar a nota, fala assim, ó, dá um grau para a tua dor, de 0 a 10, mas a dor é dela, ela dá o grau que ela quiser. Então não tem como medir dor, mas ele falou assim, a pessoa está com o mesmo problema, mas quando ela está num quarto coletivo, ela reclama menos. Se ela está num apartamento, com ar-condicionado, TV a cabo, tudo ali para ela, uma enfermeira só para ela, uma cuidadora, ela reclama. Como reclama? Só existe a dor dela, ela só vê ela. Mas quando ela está num quarto coletivo, ela olha a pessoa do lado, num estado às vezes bem pior que o dela, às vezes ela fala assim, não, eu estou bem, eu estou legal, quem está ruim é a pessoa do lado. E aí a pessoa reclama menos. Interessante, né? Por quê? Porque vivemos sozinhos. A gente quer privacidade. Eu não quero mais ninguém na minha casa. Eu não quero abrir as portas do meu lar. Eu não quero me envolver. Eu não quero me doar, porque eu quero privacidade, eu não quero me expor. E aí existem alguns problemas que todo esse costume vão trazendo para a gente. Mas prosseguindo aqui, se nós formos ver, agora focando mais no jejum, né, que a semana de jejum e consagração, quase todas as vezes que a Bíblia está falando de jejum, ela está falando de um jejum em benefício do outro, ou do coletivo. Quer ver só? Vamos fazer uma experiência? Vamos abrir aí em Êxodo 34 e 28. É o grande jejum de 40 dias de Moisés. Só para esclarecer um ponto aqui para vocês, tá? O termo 40 dias ou 40 noites é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É uma forma de falar do hebreu, tá? Moisés não ficou 40 dias sem comer. Por favor, ele teria morrido de fome. Toda vez que eles falam assim, 40 dias e 40 noites, é como se nós, no nosso linguajar aqui, estivéssemos falando assim, o cara cometeu uma dúzia de erros. Não quer dizer que ele errou 12 vezes, só quer dizer que ele errou um bocado de vezes. É como se ele dissesse assim, Moisés ficou muito tempo lá. Eu perdi até a conta de quanto tempo ele ficou lá. Então esse termo 40 dias e 40 noites, ele é utilizado como uma forma de hebraísmo. Não são 40 dias literais. Por quê? Porque a gente vê isso acontecer 3 vezes, né? A gente vê com Moisés, com Elias e com Jesus. Justamente as 3 pessoas que aparecem na transfiguração.
Jesus já estava lá, aparece Moisés e aparece Elias. São os 3 homens que ficaram esse tempo de 40 dias e 40 noites em jejum, ou sem colocar alimento na boca, porque a gente vai ver aqui que ele não fala jejum. Ele vai dizer o quê? Vamos no versículo 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu água, não comeu pão, comer água eu não ia comer mesmo, só se tivesse congelado. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então ele estava lá, a Bíblia não está falando de jejum, está falando que ele ficou tanto tempo lá e muito provável sem comer. Porque onde ele estava? No monte. Ele foi para um isolamento. E ali ele ficou com o Senhor durante todo aquele tempo para escrever as leis que iam guiar o povo, as leis que serviram como base moral e ética de toda uma nação. Então percebam que ele está ali confinado, não é à toa, não é por ele, é por todo aquele povo que está lá embaixo esperando por ele, que quando ele vai lá embaixo vão ter aprontado alguma coisa, né? Eles aprontaram várias. Mas esse aqui é um exemplo. Outro exemplo, Samuel capítulo 7, versículo 6, fala sobre um jejum de todo o Israel. Todo o território israelense entra em jejum, porque eles tinham feito algumas besteirinhas lá relacionado com a Arca da Aliança, abandonaram a Arca da Aliança na casa de um cara lá e ninguém mais queria ir lá buscar. E aí eles vêm aqui fazendo um jejum em sinal de arrependimento. Então é como se eles todo o país entrou em jejum para poder falar assim: Senhor, estamos muito tristes e muito chateados com o que nós fizemos. Por favor, nos perdoa, como sinal de alma aflita. Eles entram nesse jejum. Então, de novo, esse jejum não é em benefício de uma pessoa, é em benefício de toda a nação. Neemias, capítulo 1. Desculpa se eu estou indo um pouquinho rápido aqui, o tempo está acabando. Neemias capítulo 1 diz assim, até o versículo 4: As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas todas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por vários dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente vê Jeremias entrando em jejum. Neemias entrando em jejum, porque ele ficou sabendo do estado devastador que está o país dele e as pessoas que sobraram lá. Ele está lá no cativeiro babilônico, e aí ele descobre isso e entra em jejum. Esdras faz a mesma coisa, ele declara um jejum quando ele sabe que tem vários israelitas viajando de volta para o território judeu, estão ali fazendo sem nenhum tipo de guarda, sem nenhum tipo de proteção, totalmente expostos. E aí ele entra em jejum com aqueles que estão em Jerusalém, para que Deus guarde aqueles que estão fazendo a viagem. De novo, ele não está jejuando por si, ele está jejuando pelo outro. Daniel, quando o rei tem um sonho e pede para Daniel, simplesmente chega lá e fala assim: interpreta. Se não interpretar, você não serve para nada, a gente mata você, mata todos os judeus que tiver por aqui e dá tudo certo. Aí a gente vê Daniel entrar não é um jejum, mas ele entra num propósito, onde ele fica 3 semanas sem comer o que ele gosta. Na minha humilde opinião, isso não é jejum, mas isso é muito sacrificante. Porque imagina, tirar todo o chocolate, refrigerante, massa, tirar tudo aquilo que é saboroso, que você mais gosta da sua dieta, e ficar ali 3 semanas. Minha conta fez cara de assustada lá. Só de pensar, tirar tudo aquilo que você mais gosta da sua dieta, por um propósito para que Deus dê a interpretação do sonho, para que a segurança deles continue existindo dentro do território daquele rei. Então Daniel está entrando nesse propósito, não porque ele quer ser o mais inteligente dos sábios que estão ao redor do rei, mas porque ele quer manter aquele povo seguro.
Todo aquele povo que está lá na Babilônia, ele quer manter eles seguros. Atos 14, 23, a gente vê Paulo e Barnabé entrando em jejum por aqueles que eles vão deixar cuidando da igreja, pelos anciãos e pelas pessoas que eles vão deixar cuidando da comunidade. Então, de novo, não é por eles. Eles estão zelando por aquela comunidade, por aquele entorno. Eles querem que Deus dê sabedoria para aquelas pessoas, que Deus dê discernimento e conduza elas para que elas possam estar ali cuidando de toda aquela comunidade. E acho que por último, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus faz alguns jejuns, a gente vê o clássico deles, de 40 dias, 40 noites no deserto, onde ele, antes de começar a sua grande obra expiatória, que viria a perdoar os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, ele vai para o deserto, ele se isola. E ali ele fica muito tempo sem comer. Então a gente vê todos esses exemplos que eu trouxe aqui de jejum, nenhum foi, mas nenhum foi para garantir a vitória no meio de uma dificuldade pessoal. Nenhum foi para, Senhor, eu preciso de uma bênção. Não foi. Todos eles foram em benefício comum, foram propósitos comuns. Eu fico imaginando hoje se os evangélicos, todos os evangélicos, na verdade eu vou dizer mais, todos os cristãos, porque a gente fala de evangélico, a gente exclui todos os católicos, que é uma grande injustiça, né? Porque tem muito católico mais crente que nós. Então a gente comete algumas injustiças na nossa caminhada aí. Nós temos 88% de cristãos nesse país. É muita gente. De 210 milhões, é muita gente. Se todos nós nos reuníssemos numa campanha de jejum e oração de verdade, para que Deus mudasse o cenário do nosso país, isso sim seria um jejum que eu aderiria. Agora, jejum pela porta do emprego, jejum por aquilo, tudo isso é importante? É importante, nós precisamos. Mas eu não vejo o jejum como uma forma de barganha e de colocar Deus na parede. Não é isso. O jejum é uma forma de nós mostrarmos como a nossa alma está aflita. Nós vemos alguns jejuns, o jejum de Davi, por exemplo, quando ele sabe que o filho dele vai morrer. O menino está doente, está vivo ainda. Ele entra num estado de aflição que ele não come. Ele não faz a barba, ele não toma banho, sim, ele fica naquele estado. Se hoje tivesse um psicólogo ou um psiquiatra para poder analisar, ia receitar uns remedinhos para Davi para ver se ele melhorava, porque isso é depressão. Isso é um estado tão profundo de aflição da alma, onde a pessoa perde até o apetite. Então é isso que Davi está passando. Ele não está simplesmente querendo que Deus mude todo o quadro, ele está mostrando assim como ele está arrependido por aquilo que ele fez. Então é isso que Davi está fazendo ali. Mas o jejum que nós acreditamos como uma disciplina, a disciplina do jejum unida à oração e à esmola que agrada a Deus, é o que está aqui no Novo Testamento. É Jesus falando, ele ensinando sobre esse jejum, ele ensinando sobre essa oração, ele ensinando a não fazer, eu estou em jejum, aí vai ficar com cara de triste, vai trabalhar todo amuado, não quer falar com ninguém, as pessoas vão perguntar com ele, não fala comigo, eu estou em jejum, eu estou bravo quando eu estou em jejum, eu estou bravo, eu estou com fome. E aí Jesus está falando assim, não é nada disso, põe a sua melhor roupa. Se fosse mulher, faça a sua melhor maquiagem, se arrume e vá feliz trabalhar. Porque o que eu estou querendo não é uma obra circense, um espetáculo cênico. Eu não quero ali que você estaria mostrando para todos que você está orando, que você está jejuando. Jesus, muito pelo contrário, ele tem um método muito diferente, né, de oração. Ele fala assim, você vai orar, se tranca no teu quarto e fica em silêncio. Pô, como assim? Para mim orar eu tenho que falar alguma coisa. Não fala nada, só ouvir. E aí é engraçado porque a Madre Teresa de Calcutá, ela falava um negócio muito interessante, que ela falava,
O que você fala o que você pede para Deus quando você ora? Ela diz assim, nada, eu só escuto. Ah, é? E o que Deus diz? Ela diz, nada, ele só escuta. Então, a oração, o jejum, é um período de silêncio, onde a gente tenta eliminar todos os ruídos. Por isso que muitas vezes a gente vê esses homens de Deus procurarem isolamento. Eles vão para o meio do monte, Jesus foi para o deserto, eles procuram isolamento, porque ele não quer barulho, ele não quer ruídos, ele não quer televisão, ele não quer smartphone, ele não quer nada daquilo perto dele. Ele quer simplesmente ouvir Deus. Ele quer entrar num estado onde nada atrapalha aquele momento dele com Deus. Então, isso é uma disciplina espiritual. Faz parte das disciplinas espirituais. Essa é uma delas, a solitude. Você buscar esses momentos de isolamento. Nas épocas quando eu pedalava mais, né? Hoje eu estou meio fora de forma, dá para ver. Mas quando eu pedalava uns quilômetros a mais do que eu pedalo hoje, eu lembro que a gente fazia alguns passeios muito longos, né? E às vezes, nesses passeios longos, você ficava, às vezes descolava do grupo, né? E ficava um tempinho sozinho. Naqueles momentos, você ficava sozinho, no meio de uma rodovia, ou no meio de um matagal, onde você olha para um lado tem nada, para o outro lado tem nada. Só você, a brisa e o barulho do vento. Você sente a presença de Deus. O homem de Deus sente a presença de Deus. Porque tirou tudo. Tirou todo aquele monte de bagunça, todo aquele monte de ruído. Sabe quando Deus quer falar com ele procura Deus no furacão, procura Deus na trovoada, na saraivada, ele procura Deus em tudo. E Deus vem na brisa suave falar com ele. É isso. Silêncio. Total. E poder falar e conversar com Deus. Eu ainda acho, dentro de mim, que uma das orações que acho que Deus mais está presente com a gente, sabe aquela que você faz antes de dormir? Aquela que você começa a falar e termina dormindo? Que você está aqui cansado depois do dia cheio, aí você vai orar, você fala assim, já vou orar deitado, eu já sei como é que eu sou, então eu vou orar deitado. Aí você começa assim, Senhor Jesus, abençoa, e dorme. É isso. E parece que você dorme o sono do justo. Parece que você dorme aquele sono maravilhoso e revigorante. Porque você estava cansado, você estava com Deus. Você fala, Senhor Jesus, abençoe a minha vida. Caiu. Melhor deitado, porque é para não correr o risco de cair. Então é isso. É esse momento. Não tem receitas, é pessoal. Por isso que eu falo, tem que ter isolamento. Porque cada um tem um jeito de falar com Deus, tem uma maneira, e a gente fica querendo criar regras e criar com a gente. Eu quero ler um último texto aqui, Isaías 58. Porque Isaías 58 é o texto clássico para falar sobre jejum. Por quê? Porque Isaías 58 é um tapa na cara dos religiosos? Também. Mas porque Isaías 58 ele está falando sobre o que o jejum e a oração tem que produzir na nossa vida. Ele está dizendo assim, não é simplesmente jejuar por jejuar. É o que você está buscando. O que isso vai produzir. Qual a transformação que isso vai ser produzindo em você. E aí eu quero ler, e eu vou tomar a liberdade de ler na tradução na linguagem de hoje. Tá? Eu tenho aqui na minha Bíblia uma revista atualizada, mas eu quero ler na linguagem de hoje. A linguagem de hoje é a tradução mais perigosa da Bíblia, viu, irmãos? Tomem muito cuidado com ela, porque a linguagem de hoje não tem o pretexto de ler e falar que não entendeu. Cuidado antes de ler qualquer Bíblia na linguagem de hoje, porque você não vai poder falar assim, pô senhor, o que é esquife? Eu não sei o que é esquife. Não, cara, tá lá, tá nítido. Então, cuidado com essa Bíblia. E diz assim, clame a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo,
Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha que audácia. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuam, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis que faça todo o vosso trabalho? Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Vocês chamam isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre o oprimido e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se o vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então a tua luz romperá como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu acho esse texto magnífico. Magnífico, porque Jesus está falando assim: não adianta você fazer toda aquela prática que Jesus está falando lá, prática circense dos fariseus, de ir para a praça e fazer orações altas e gritar no meio de todo mundo, se você não tiver uma vida com Deus digna, uma vida com Deus, onde você tem as práticas, essas práticas que ele está falando aqui, de ajudar o outro, de se compadecer. Compaixão é uma virtude perdida. Porque compaixão é uma dor que eu tenho pelo outro, que eu sinto a dor dele. A gente chama, nós temos que saber nos colocar no lugar do outro, chama-se empatia. E eu não sei me colocar no lugar do outro, porque eu só conheço eu. Nós não conseguimos. E aí Jesus está falando exatamente sobre essas coisas. E as práticas têm que levar a isso. Porque não sou eu, é o outro. Ele não está tratando de mim, está tratando de todos, de nós, do outro. Então Jesus ele pega e faz esse adendo aqui sobre essa alusão à passagem de Isaías 58. E aí o jejum, ele faz parte dessas disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais, pessoal? As disciplinas espirituais, elas são aqueles comportamentos que nós temos que nos levam a parecer com Cristo. Existem várias, né? Eu posso colocar algumas. Diz assim: as disciplinas espirituais que devemos ter no coração: silêncio, solitude, leitura bíblica e oração. Você entende o que é? No coração, silêncio, porque ele está pronto para ouvir. Nós não sabemos mais ouvir. Eu não ouço nem o outro, quanto mais Deus. A pessoa começa a falar comigo, eu já começo a pensar, minha mente já está viajando nos meus problemas. Eu não consigo mais ouvir o meu próximo, quanto mais ouvir a Deus. Por isso que uma das disciplinas espirituais é o silêncio. A outra ele fala solitude, saber estar só. E aí ele põe leitura da Bíblia e oração. Isso tem que estar no meu coração.
Agora, no meu cotidiano, a amizade, a simplicidade, a alegria e a proclamação. Eu vou linkar tudo isso aqui daqui a pouco. Mas amizades são coisas que nós temos que ter. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que na Bíblia está falando que é libertador. Libertador. Que é confessar uns aos outros os vossos pecados. E eu só confesso para amigos. Mas as pessoas, eu não quero mais me expor. Eu não quero mais me abrir. Eu não quero mais confessar. E então a gente fica preso, amarrado, sendo uma pessoa que eu não sou, fazendo ali um personagem puro, santo de alguém que eu não sou. Conta-se, eu ouvi a Helene Vassão contando sobre uma mulher que surtou às vésperas do casamento. Ela entrou num surto e ficou de uma maneira assim tão louca que ela teve que ser levada para o hospital, foi internada no setor de psiquiatria, onde estavam querendo dar entrada nela para fazer tratamento de choque, para poder tentar trazer ela para o... Só que a família não autorizou. A família não autorizou e desesperada foi pedir ajuda para o capelão, para capelão na verdade, né? Falou assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se autorizo, eu não sei se eu não autorizo, mas minha filha estava tão bem. E ela, de repente, ela surtou. Aí a capelã foi lá, foi tentando conversar com a mulher e falou assim, eu não sabia o que fazer. Ela falou, eu não sabia o que fazer. De repente veio na minha mente o versículo, confesse os vossos pecados uns aos outros. Ela citou o versículo lá de Coríntios, se não me engano. E, sem saber o que fazer, foi embora. No outro dia a mulher estava bem, saudável e liberta. Ela falou assim, nossa, mas você estava tão mal ontem. Ela falou assim, não, mas eu confessei. Ela confessou. E voltou ao seu estado natural. Então a gente vai guardando, vai escondendo, vai deixando ali dentro, bloqueado. E vai criando um personagem de nós, criando ali uma pessoa que nós não somos. Um grande psicanalista, o Jung, ele diz que a gente cria uma persona de nós. Quem nós gostaríamos de ser, você cria ali aquela personagem e põe ela para lidar com a sociedade. É quem eu gostaria de ser. Mas quem você é, na verdade, é a sombra. Ele fala assim, existem sombras na alma, mas a pessoa de verdade é a sombra, que é quem ela está escondendo dos outros. De vez em quando aparece ali. Então, o confessar os pecados é primordial. Por isso que nós precisamos ter amizades. Por isso que os amigos são importantes. E aí uma das disciplinas espirituais da comunidade é o serviço, a celebração, que é o momento do culto, a confissão pública e estudo bíblico. São as disciplinas que devemos ser na comunidade. E aí, a gente para pensar e começa a linkar a prática do jejum com todas essas disciplinas que devemos ter na nossa alma. E a gente vê que eliminar o jejum elimina ruídos, porque ele vai tirar tudo que está fazendo barulho ao seu redor. É o silêncio e a solitude. O jejum ele vai demonstrar aflição de alma, quebrantamento e arrependimento, assim como Davi fez quando ele fica sem comer, quando ele sabe que o filho dele vai morrer. Isso é confissão. Isso é confissão. Acabe faz isso quando ele recebe a sentença do profeta, dizendo que a doença que ele ia ter, ele não ia escapar. Os ninivitas fazem isso quando Jonas chega lá contra a vontade dele, é óbvio, que Jonas, ele queria estar em qualquer lugar, menos lá em Nínive, falando para aquele povo se arrepender, porque para eles podiam ir todinho de carreirinha para o inferno, essa era a vontade de Jonas. Então ele está lá, meio que emburrado, falando arrependam, assim, senão vocês vão tudo ser destruído. E aquele povo inteiro, aquela nação inteira se arrepende. Então a gente vê que a confissão está diretamente relacionado com essa prática do jejum. O jejum ele pode ser usado para buscar orientação divina, como Daniel fez. Como todas as disciplinas espirituais, o jejum ele tem o objetivo de atestar nossa total incompetência para fazer uma coisa sozinhos. O jejum é como se fosse um grito de socorro para Deus.
É como se nós disséssemos: Senhor, eu não sei o que fazer, toma a frente. Eu não tenho sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. É você falando assim: eu estou aqui, mas eu sou inútil, nós a gente somos inúteis. E Senhor, toma a frente. E aí a gente vai começar a descobrir que inútil é o mais alto cargo que um cristão pode angariar. Porque na parábola de Jesus lá, em Lucas, agora não vou lembrar o capítulo, ele fala do servo inútil, e ele está falando assim, que o servo que faz toda a vontade do seu Senhor, fez tudo direitinho, seguiu todo o script, no final ele ganha o título de servo inútil. Então isso aí é isso. É o mais alto escalão do cristianismo, é você saber que é Deus que está fazendo tudo. É Deus que vai fazer. E o jejum é isso, é deixar na mão dele, é soltar para ele, é falar assim: Senhor, minha alma está aflita, eu queria gritar, como Davi faz muitas vezes. Eu vou falar comigo mesmo, eu vou falar assim: por que você está tão aflito, ó minha alma? Eu li um monólogo, já falei que Davi deveria ter sido internado, mas não foi. Mas é o que nós somos às vezes. A gente fala sozinho, a gente conversa consigo mesmo, fala assim: pô, tu não tem fé em Deus não? Tu não confia em Deus? Às vezes a gente fala isso com a gente e continua tomando a rédea. E Deus está falando assim: solta aqui. E essas disciplinas, o jejum e a oração, elas têm esse papel de fazer a gente soltar. De falar assim: Senhor, vai na frente. Faz a obra. Minha mãe me ligou esses dias e falou assim: eu não sei mais o que eu vou fazer com o seu irmão. E eu falei assim: ora e solta as rédeas. Assim, fala assim: Senhor, preserva a vida deste inútil, que só sabe dar dor de cabeça, só que ele fique vivo até ele poder criar juízo, e aí, guarda ele, mas solta, para de falar, sabe o que é taivas? Para de tentar fazer você. É isso. Jejum, oração, leitura da palavra, eles vão produzindo em nós uma paz que excede todo entendimento. Porque está desabando o mundo. E você está lá, tranquilo. Sabe por quê? Porque não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Porque somente é muito para ti. Parece que Deus te deu um peixinho dourado que sobrevive num aquário sem bomba. Se você colocar comida lá, uma bolinha de comida, uma vez por dia, ele sobrevive. E ele te deu um peixinho dourado para cuidar, e você fica preocupado. E você fala assim: qualquer coisinha que der para você fazer, você fica angustiado, fica ansioso. Não, solta. Deixa na minha mão. Então o jejum, ele vai produzir em nós a mudança de coração e de caráter, e também de natureza. E aí quando eu consigo olhar para mim e falar assim: eu sou um Henrique melhor do que 10 anos atrás, eu sou um Henrique melhor do que há 20 anos atrás, isso não mostra em mim a minha grande capacidade de crescer e de melhorar, mostra só como Deus é talentoso mesmo. Pega um bocado de barro e faz algo útil para ele, uma ferramenta, descartável, mas uma ferramenta, que depois que ele usar, ele pode perfeitamente jogar fora, mas é uma ferramenta nas mãos dele. Então tudo aquilo que nós vamos fazendo, que nós vamos melhorando, que nós vamos tentando de alguma forma ser úteis, por mais que no final a gente vai ganhar um título enorme de servo inútil, vai atestando a grandiosidade e a bondade de Deus nas nossas vidas. Tudo isso é maravilhoso e ao mesmo tempo é confortante. Sabe por quê? Não depende de mim, depende dele, mas a minha parte vai ser feita. Eu sou instrumento, o instrumento serve para trabalhar. E eu estou disponível. O Anderson me ligou e falou assim: você pode dar a palavra segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite? Bora lá. Tamo aí, vamos lá. E essas coisas é porque a gente está disponível. Estar disponível talvez seja um grande problema de grande maioria de nós. Todos nós estamos ocupados.
quase nenhum está disponível. A gente estava conversando sobre isso. Grande é a seara e poucos são os cearenses, porque não tem ninguém disponível. Tem muita gente ocupada. Ocupada até mesmo em vir à igreja. Porque eu quero vir na igreja, ir na prateleira onde tem a bênção que eu quero, pegar ela e voltar para casa. Então, virou um grande supermercado as nossas igrejas. Não estou falando dessa realidade daqui, estou dando um panorama. Então, as pessoas estão muito ocupadas. Por quê? Eu quero só ser feliz. Eu quero só ter sucesso. Eu quero desenvolver um grande papel. Eu quero ser importante. Eu quero ser relevante. Eu não quero trabalhar nos bastidores, onde não tem ninguém me vendo. Eu quero o púlpito. Eu quero a frente. Eu quero o domingo à noite, né? A Igreja Batista ela lota no domingo à noite. Então, eu quero o domingo à noite. Eu não quero cantar no culto de oração da sexta-feira. Ou no culto da semana, que vai meia dúzia de pessoas numa igreja de 500 membros. Eu quero domingo à noite, onde estão os 500 membros lá me vendo. Então, as pessoas elas não querem mais estar disponíveis. Eu tenho muita coisa para fazer por mim. Então, por que eu vou estar disponível para o outro? Então, jejum, oração, leitura da palavra, vai produzindo essas coisas. E aí eu vou finalizar com uma experiência minha de quando eu me converti, que nós íamos muito para o monte, né? Tradição pentecostal, o que o pentecostal faz? Não tem emprego, não tem nada para fazer, vai para o monte. E a gente jejuava para poder ir para o monte, né? Porque tinha ali uma aura onde não podia ir para o monte se não tivesse jejum, se não tivesse pôr o pé lá e morrer. Eu nunca arrisquei para ver, mas tinha esse negócio com a gente. Eu lembro que a gente ficava o dia inteiro em jejum, ia de noite para o monte, caminhavam 5 quilômetros, porque todo mundo era duro, ninguém tinha um carro, caminhavam 5 quilômetros até o monte e ficava lá às vezes a madrugada inteira. Tinha pessoas que ficavam 2 dias lá. E até voltar para casa, aí tinha mais uns outros 5 quilômetros para voltar para casa, para poder, quando chegar em casa, comer alguma coisa. E a gente ia feliz, ia cantando, voltava cantando, a gente ia tudo numa boa, era tudo festa. E aí eu lembro que o que as pessoas queriam no monte? As pessoas queriam dons. Ficava todo mundo lá tentando aprender a falar em línguas lá. Desculpa, eu aprender a falar em línguas. Existe o dom de línguas, mas elas estavam lá tentando aprender a falar em línguas. Ficava todo mundo lá tentando aprender a falar em línguas, ficava todo mundo lá buscando um dom de cura, porque queria pôr a mão no enfermo e ele ser curado milagrosamente. Podia fazer medicina, né? Mas as pessoas iam para o monte, em jejum, todo aquele sacrifício, aquela coisa toda, buscar algo para elas. O que elas queriam era status. Elas só queriam aparecer, só queriam ser alguém, ser um indivíduo notável. É isso que elas queriam. Sabe o que elas queriam? Que o Simão, o mago, queria lá em Atos. Quando ele vê Pedro curar uma pessoa, ele fala assim: cara, quanto que você quer para me dar esse mesmo poder que você tem? É isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jejuar 7 dias, 21 dias? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar no monte da semana? Qual que é o preço a ser pago para mim fazer o que você quer? E é isso que as pessoas estão, às vezes, buscando se engrandecer. E é lógico que a experiência é muito válida. Eu lembro que em um dia lá, estava lá aquele fuzuê, um monte de gente falando alto, orando e tal. Eu estava num cantinho, no escuro, porque só tinha a luz do luar. E aquela noite estava bem escura. Então mal tinha a luz do luar. Eu estava num cantinho, sentado. Tinha gente pulando, rodopiando, dando cambalhota, rolando no chão. Eu estava sentado num cantinho, orando a Deus assim, falei assim: Senhor, tem alguma coisa errada. Não é possível, Senhor. Ou é comigo ou é com eles. Alguma coisa está errada. Me dá sabedoria, Senhor. Me mostra. Eu leio a Bíblia e não entendo. Me ensina. Não para que eu possa ser sábio, mas que eu possa ajudar essas pessoas. Ele deve ter um problema psicológico, não é possível. Então, eu pedi assim com o coração mais puro que um jovem de 13 anos podia ter. E o
Senhor despertou em mim uma curiosidade de saber, de fazer. Por quê? Ah, mas tem que fazer assim para Deus abençoar. Por quê? Mas a Bíblia não está escrito. Não, mas é assim, os ancestrais todos fizeram desse jeito, tem que ser assim. E Deus despertou em mim curiosidade. Deus despertou em mim sede de ler a palavra. Deus despertou em mim disposição para, já com 30 anos, um filho pequeno de meses, e fazer um seminário, gastando todos os sábados do mês, o dia inteiro dentro de uma escola. Isso é Deus, gente. Sabe por quê? Minha classe começou com umas 30 pessoas, terminaram 5. Isso é Deus. Ninguém mais quer estar disponível. As pessoas não estão mais disponíveis, ainda mais quando não é para você. Mas nem é para mim. Os meus colegas do trabalho falavam assim: você está estudando o quê? Eu falei: estou fazendo teologia. E você vai ganhar dinheiro como com isso? Eu falei: não vou. Mas por que você está fazendo? Porque eu quero, porque é isso que eu faço. Ah, você vai fazer uma pós? Então faz uma pós, não sei o que ela fez. Provavelmente em aconselhamento. Mas como é que vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei assim: de novo, não vou. É para o outro, não é para mim. Deus me deu isso para me usar de alguma forma, e não em benefício próprio. Então eu tenho um dom, não da palavra, tá? Isso aqui eu forço um pouquinho, mas eu tenho um dom, o dom de estar disponível. E aí eu vejo coisas por fazerem, eu falo assim: Senhor, qualquer um poderia fazer, mas eu vou fazer. Já estou cheio de agenda, mas eu vou lá e pego para fazer. É o dom de estar disponível, gente. Eu vejo alguém com um problema, eu falo: eu vou ajudar. Eu sou técnico de telecomunicações. E eu nasci técnico. Falo assim: tem muitas pessoas que se formaram técnicos e não são técnicos até hoje. Sabe por quê? Porque o técnico, ele tem que se preocupar com o problema do outro e não com o dele. Então, quando o técnico chega na casa de alguém e olha para a cara do cara e fala assim: qual é o seu problema? E já olha no relógio, que o problema dele é que ele quer se livrar logo daquele cliente. Ele não é técnico. Ele não está inteiro ali. Ele não está disponível para aquela pessoa. Por mais que aquela pessoa está pagando o salário dela. Então, eu acho que se existe um dom que nós deveríamos orar para que Deus nos dê, é o dom de estar disponível. Estar disponível para o reino e para o outro. E acho que essa é a minha oração. Que todos nós possamos entender e compreender que jejum, oração, leitura da palavra, eles vão te tornar uma pessoa melhor. Mas melhor para você ou melhor para o outro? Então, que nós possamos continuar crescendo, isso é uma caminhada, e continuando até chegar à estatura de Cristo. E talvez nunca vá acontecer, eu vou dizer nunca, mas essa é a nossa caminhada, é a nossa jornada. Amém? Amém. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guie